Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso piedoso Deus, nosso Pai Celestial, no sagrado nome do Teu Santo Filho, nosso amado Senhor Jesus, a quem Tu enviaste a esta terra, Senhor, a fim de levantar-nos, Senhor, do homem pecador e sermos justificados pelo sacrifício que Ele consumou na cruz do Calvário, e agora levantado, Senhor, e pela fé nesta esperança, que agora os nossos olhos estão, Senhor, enfim, somente dirigido àquele, Senhor, que tomou as nossas enfermidades, perdoou nossos pecados e abriu para nós um caminho novo, cujo caminho, Senhor, nos dará um dia, Senhor, o direito de entrar no Teu reino e contigo vivermos eternamente. Glória ao Teu nome. E agradecemos, Senhor, que Tu nos conheces desde o ventre da nossa mãe. Graças Te damos, porque fomos agraciados, que nosso nome foi escrito no livro da vida. Não os apague, Senhor, conserva-os até o dia da nossa redenção, Senhor. Graças Te damos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa de oração, junto a um número reduzido de irmãos que Tu preparaste de aqui estarmos, mas um número muito grande, Senhor, que estão nesta mesma comunhão. Permita que a bênção que Tu derrama aqui seja derramada em todas as casas, Senhor, que estão ajoelhados nesta santa comunhão, ligado com o céu. Pai Santo, como é bom estarmos em comunhão contigo. Abre o céu mais uma vez, Senhor, nesse momento, e derrama sobre o Teu povo, Senhor, na nossa nação, em todas as nações do mundo, Senhor, a virtude, Senhor, que tanto necessitamos para Te servir. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua santa vontade e aumente em nós também o desejo e o prazer de Te servir, Senhor. Pois não há nada mais gratificante, mais maravilhoso do que fazer a Tua vontade, Senhor. Assim, cobre-nos com a Tua proteção divina. Estamos, Senhor, passando por uma pandemia, Senhor, onde o mundo, Senhor, está de alguma maneira, Senhor, muito preocupado, mas nós estamos confiados que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu nos trouxe até aqui, Tu nos levará até o fim, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo e tenha piedade da humanidade. Pai Santo e Justo, foi mencionado, Senhor, muitos irmãos que estão enfermos, como o nosso caro irmão Davi e sua esposa estão internados, e tantos outros, Senhor, que deverão estar, Senhor, enfim, nos seus leitos de dores, Senhor. Por misericórdia, neste momento, visita o coração de todos aqueles que clamam pela Tua misericórdia. Atende a todos por piedade, Senhor, pois em tudo nós dependemos de Ti. Pai Santo e Justo, graças Te damos por este santo culto e permita, Senhor, que onde estiver, Senhor, um Teu filho ligado nesta mesma comunhão, que sejam beneficiados, Senhor, com a virtude celestial que certamente Tu derramará nesta noite, nesse santo culto. Pai Santo e Justo,
Tenha piedade, Senhor, e permita que esta pandemia e este vírus, Senhor, não tome a direção, Senhor, das nossas vidas, mas Tu pode aplacar, Senhor, conservando em nós a saúde na alma, a saúde física também, Senhor. Abençoa os demais idosos, tenha piedade dos jovens e guarda as crianças no meio do Teu povo também, Senhor. Tudo entregamos nas Tuas santas mãos, pedindo por misericórdia. Revela o conselho da Tua santa palavra, abre as santas escrituras, Senhor. Seja o Teu falar, Senhor, dirigido aos nossos corações, com as palavras, Senhor, da sabedoria que só pode vir de Ti. E permita que nesta noite saiamos mais sábios da Tua casa de oração. Por piedade, Senhor. Tudo entregamos nas Tuas santas mãos, pedindo que perdoe nossos erros e nossas falhas também. Recebe a nossa oração como incenso de suavidade, Senhor, e seja a Tua bênção do princípio ao fim deste santo culto. A Ti, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus, Te seja dada toda a honra, louvor e glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, nós temos necessidade de transmitir a todos algumas explicações sobre este santo culto, a origem dele, qual foi a causa de que nos levou a recorrermos a esta opção, que não tínhamos outra, de usar os cultos online. Os irmãos se lembram que no mês de março do ano passado nós fomos surpreendidos com esta pandemia, que a princípio não parecia ser tão abrangente, mas em virtude do índice de contágio que se estendia, como de fato os irmãos têm conhecimento, houve a necessidade da suspensão dos cultos, e esta medida foi tomada em caráter geral no nosso país, porque também nós não tínhamos como fazer isso de forma localizada, até porque quando tivemos conhecimento ou as autoridades se moveram a respeito, era de caráter geral. É certo que num lugar mais, em outros lugares menos, mas o contágio ele era evidente, de modo que houve necessidade então o Ministério dos Anciãos Antigos reunidos. Claro que também não foram todos, dado a emergência que tínhamos, mas um grupo de servos de Deus dos mais antigos, aqui em São Paulo reunidos, tivemos então que tomar esta medida, suprimir os santos cultos, por causa da facilidade de contágio. Para que a Irmandade não ficasse totalmente desguarnecida de alguma coisa, nós não tínhamos experiência nenhuma na forma de transmitir culto de forma virtual, mas o Senhor preparou alguns irmãos de bom conhecimento que nos ajudaram, prepararam, trabalharam, fizeram aquilo além do que nós imaginávamos, e foi possível então, ao longo de todos esses meses, de certa forma, transmitirmos a nossa Irmandade os cultos online. A princípio,
aconteceram sim algumas reclamações, ou mesmo pessoas que se manifestaram de forma contrária, de fato estranhando, pois nunca a congregação cristã no Brasil havia usado um recurso dessa natureza. Mas, por outro lado, também não podemos negar os efeitos que produziram e que produzem ainda, pois Deus tem feito muitas obras maravilhosas no meio da nossa irmandade, e não só aqui no Brasil, como fora dele também. Os irmãos devem ter conhecimento. Então, pela graça de Deus, muitos que não teriam oportunidade, ainda que com certas dificuldades, lugares que não há sinal suficiente para suportar um culto, às vezes no celular o tempo era curto, um pouco mais de meia hora, então não dava para participar do culto todo. Mas os irmãos se esforçaram por todo este mundo afora, e o certo é que a grande maioria foi beneficiada com os santos cultos e com a palavra de Deus, e também os conselhos que Deus nos tem enviado. Então damos a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão por isso. Porém, irmãos, nós agora estamos também numa situação em que houve necessidade de serem novamente reabertas as casas de oração, como nós tínhamos antes da pandemia. Nós havíamos tomado uma medida, como os irmãos têm conhecimento, de que fizéssemos 3 cultos por semana, terça, quinta e sábado. E assim Deus deu graça de se fazer. Porém, também temos tido a dificuldade em lugares que o número de pessoas é grande, e 3 cultos não atendia às necessidades da irmandade, de modo que havia, e como há irmãos que ficavam aí 3 semanas sem congregar, dando lugar a outros por causa do número pequeno. Bem, tudo isso, irmãos, são incômodos que nós nunca conhecemos, mas agora existem. Porém, o Senhor agora, então, diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, porque estes cultos não estavam atendendo a toda a irmandade por causa do número, é de fato também que alguns lugares era suficiente. Em lugar de pouca irmandade, que tinha um culto por semana, continuaram assim. Mas houve então, por consideração, nesta semana que passou, irmãos, alguns dos servos de Deus que se reuniram e concluíram que seria necessário então voltar aos santos cultos. Houve então uma aprovação e foi feito um comunicado a toda a irmandade no final da semana, informando então que terminam agora os cultos online e voltam então os cultos presenciais em todos os lugares onde for possível. Porque existe no Brasil lugares que ainda não é possível, mas também já existiam lugares que eles estavam perfeitamente em condição de congregarem normalmente. Mas de qualquer maneira, irmãos, o que informamos à irmandade é que os cultos online, eles terminam, e nós vamos continuar então com os cultos nas congregações, conforme constam do relatório, porém o relatório virtual, porque nele se especifica os dias e horários de culto, enquanto que no relatório impresso ele aponta somente o dia de culto, se é de tarde, de noite ou de manhã e assim por diante, não diz horário. Então nós temos no relatório, que é o virtual, que pelo site os irmãos podem consultar, e neles aparecem então os dias e horários de cultos e de reuniões de jovens e menores que voltam a ser como era no passado. O que muda? A mudança é a seguinte: continuarão com os cultos nos mesmos modos que são feitos hoje, ou seja, sem os testemunhos, por enquanto, 1 hora mais ou menos de duração. Não tem o hino antes da palavra. Muitos questionam por isso. Mas por que isto?
Porque quanto menor o tempo de exposição da Irmandade de forma conjunta, melhor nós estamos nos protegendo. E esta proteção ela é necessária, porque vai continuar ainda o mesmo formato, ou seja, distanciamento da Irmandade quando congrega, também higienização das mãos com álcool em gel, uso da máscara, terminando o santo culto, não haver aglomeração na saída. Tudo isso ainda é necessário. Mas pode dizer alguém, mas agora já vamos ter a vacina. Bem, nós não temos ainda, mas daqui a pouco haverá a vacina. Então, estando vacinado, volta ao normal? Por enquanto não, irmãos. Não temos isto ainda, até porque mesmo estando as pessoas vacinadas, e alguém que possa dizer, mas eu já fui contagiado com o vírus, agora estou em condições, mas isso também não quer dizer, todos deverão usar a máscara e usar a mesma forma de conduta, ou seja, distanciamento, evitar aglomerações nas casas de oração. Isso é o que temos que recomendar à Irmandade quanto aos próximos cultos. Também não podemos deixar de comentar uma coisa, irmãos, que eu acho que é bom que a Irmandade tenha conhecimento. Quando nós começamos com os cultos online, nós tínhamos assim um índice de frequência bastante alto. Chegamos a ter, salvo engano, mais de 400 mil que participaram num santo culto. Isto é por sinal, ou seja, por cada aparelho que estava conectado, ou por conexão. Sabendo que cada conexão sempre tinha 2, 3 ou mais pessoas, então poderíamos dizer que milhões de pessoas começaram participando do santo culto, assistindo ou participando ativamente. Mas o que nós notamos ao longo de todos estes meses? Este número foi diminuindo, foi baixando. É certo que no começo muita curiosidade envolvia a Irmandade toda para ver como é que é um culto online. E alguns, depois que mataram a curiosidade, não sentiram mais necessidade. Eu abri aqui, irmãos, o inário. Os irmãos perceberam que antes de falar, abri o inário no hino que nós cantamos. Ao entrar na casa do bom Criador, o meu ser se regozija. Para desfrutar do seu sublime amor, venho à casa do Senhor. Nós esperávamos que o retorno do povo à casa do Senhor fosse maciço. Até pensávamos, meu Deus, vamos agora voltar com esses cultos presenciais que os irmãos nós tínhamos agora até essa semana que passou. Então pensávamos, vai haver uma superlotação. Não é o que ocorreu. Muitos lugares, pouquíssimos irmãos. Isso nos preocupa, irmãos. Isso trouxe a nós, sim, um grande cuidado. Os irmãos servos de Deus que atendem os santos cultos são testemunhas disso. Alguns lugares, de fato, houve uma grande busca, uma grande procura de irmãos, até além do que se podia comportar. Por quê? Porque o nosso limite de lotação ficou estabelecido num percentual sobre o número que é do AVCB, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que cada congregação tem. Que não é o número de assentos nosso, não é esse número, é um número bem menor, porque o pessoal do Corpo de Bombeiros, segundo a legislação deles, eles consideram a acessibilidade e por conta disso diminui então o número de lotação. De modo que o que deve se congregar baseado neste número é um número pequeno. Mas a Irmandade já deve ter conhecimento, porque isso já foi explicado. Mas de qualquer maneira, notamos sim, que em muitos lugares houve um declínio de muitos irmãos em ouvir a palavra. E não podemos dizer que não ouviram porque tinha o culto online, que também não é, porque se fosse assim,
o número de participantes nos cultos online teria se mantido, mas não era. Então percebemos, irmãos, que a falta dos cultos nas congregações e a falta de um estímulo à nossa querida irmandade, então talvez seja esse o motivo que muitos têm se esfriado em congregar. E isto não é bom. Então conclamamos a todos que estiverem ouvindo agora este conselho que cantamos agora: é na casa do Senhor que aprendemos a honrar com temor e reverência ao nosso amado Criador. É na casa do Senhor. É lá que nós aprendemos. E nós voltaremos, com a ajuda de Deus, a ter os cultos presenciais, ainda que com limite menor, mas que haja procura de quem tem fome e sede da palavra de Deus. Olha aqui, irmãos: quando estou na casa do Senhor, minha alma rejubila para ouvir os seus conselhos de amor, e para isso eu venho à casa do Senhor. Então, queridos irmãos, despertemo-nos, a quem o Senhor der graça de ouvir este conselho, sejamos despertos para virmos à casa do Senhor. E temos então, irmãos, alguma coisa nesse mesmo sentido a passar para os irmãos. Os irmãos vejam, semana passada ninguém sabia ainda que hoje seria o último culto online. Ninguém tinha esse conhecimento. Mas o servo de Deus que atendia a reunião de jovens e menores anunciou para hoje de manhã o recitativo das crianças. Os irmãos querem saber o que as crianças recitaram? Lucas 24, verso 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então o que estamos falando aqui, irmãos, não é conversa, é realidade que nós precisamos ter conhecimento. Agora vamos falar um pouquinho, irmãos. Os irmãos perdoem se passar alguns minutos de 1 hora de culto, nos suporte, mas vamos passar aos queridos irmãos alguma coisa. Vamos falar sobre o termo congregação, tão falado entre nós. O termo congregação diz respeito ao ajuntamento ou reunião de religiosos. Isto é conforme o dicionário. Temos o costume de chamar as casas de oração como congregação, que de fato nós falamos: você vai congregar hoje? Vamos na congregação? É assim que nós dizemos. Quando na verdade o termo correto é casa de oração. Pois disse o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração. Congregação cristã é o ajuntamento dos fiéis cristãos que se mantêm unidos pela mesma fé e comunhão com Deus. No Antigo Testamento era empregado este termo congregação como o ajuntamento do povo de Israel. E no Novo Testamento, isto é, nos tempos da graça, o povo é considerado pelo Senhor Jesus e nas cartas apostólicas como igreja ou esposa, que é o conjunto desse povo. De certo, a igreja reunida é a congregação dos santos. No livro dos Salmos, os salmistas em suas orações mencionavam o ajuntamento do povo como congregação. No Salmos 22, verso 22, diz assim: e então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, ou seja, no meio do povo. Salmos 35, 18 diz: louvar-te-ei na congregação, entre muitíssimo povo te declararei. A congregação é a reunião do povo, que é a igreja, para cultuar a Deus, isto é, adorá-lo e louvar a sua majestade. Em Hebreus 10, 25, o apóstolo exortava o povo dizendo: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixar de congregar é estar desunido
E isto não é bom, salvo se houver impedimento, tais como enfermidade, dificuldade de locomoção, trabalho, viagens, etc. Porque há irmãos que são impedidos de congregar. Muitas vezes o trabalho tem um horário que não lhe dá condição de estar na sua comum congregação. Ainda que hoje, em São Paulo ou algumas outras cidades, talvez haja cultos durante o dia em horários diversos, para facilitar estes irmãos. Quem tem necessidade e fome da palavra, sempre terá uma oportunidade de buscar a palavra de Deus na casa do Senhor. Há irmãos que dizem que não necessitam de congregar, porque irão congregar em sua casa. Os irmãos sabem disso que tem. Em Provérbios 18, diz a palavra: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é Cristo. Em Provérbios 5, versos 14 e 15, diz: aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Quando o povo de Israel se desuniu, afastando-se da congregação, disse assim o salmista no Salmo 74, no verso 1 e 2: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acendeu a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte de Sião em que habitaste. Afastar-se da união do corpo da igreja é separar-se do corpo de Cristo. Quem pode congregar, mas não sente prazer e nem necessidade, está enfermo na fé, havendo o perigo da separação da comunhão com o Senhor. Porém, quem está são na fé, dirá como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As casas de oração, onde for possível, serão reabertas. Exortamos a nossa irmandade que procurem congregar, conforme as orientações de cada localidade, mantendo-se todos unidos em oração, para que o piedoso Senhor tão logo nos dê a plena liberdade de congregar e ouvir a santa palavra de Deus. E quando estivermos na sua casa, podemos dizer: bom é estarmos nós aqui. Veio avante então, irmãos, de passar a irmandade, isto, que não costumamos ouvir estas coisas, mas é necessário. Necessitamos, irmãos, de um avivamento. Quando um dos profetas, Abacuque, orava, ele dizia: ó Senhor, aviva-nos como nos anos passados. Nós precisamos sim, irmãos, de um avivamento. Avivamento é mostrar vigor, é mostrar disposição em servir a Deus. Não deve haver no povo, irmãos, uma inércia. A inércia ocorre quando acaba a energia e a coisa vai por si só até que uma hora termina. É como um carro que a pessoa está viajando, está aí a 100 por hora, mas o motor se apaga e ele, por inércia, ele vai embora. Dá a impressão que nunca mais vai parar. Mas daqui a pouco é só chegar numa subida, ele para. Assim são os inertes nesta graça. Os inertes vão ou empurrado ou na descida, porque quando chega na hora do aperto, eles param. E tem muitos que não só param e voltam para trás. Mas nós não somos daqueles que voltam, mas somos daqueles que avançam para a conservação das nossas almas. Sirva, querida irmandade, que ouvi este conselho como um avivamento. E quem não pode congregar, quem está em casa, que não tem condição, ore ao Senhor, busque, porque o dono da obra sempre terá um recurso, como sempre teve. Até fevereiro e março do ano passado, nós não tínhamos outro recurso.
Depois veio isso aqui como fosse um doce para aqueles que estavam em necessidade. Agora, por várias situações, nós tivemos a necessidade da supressão desta condição dos cultos online. Mas oremos a Deus, irmãos. O Senhor é aquele que provê alimento para todos nós. Bem, com respeito então à próxima semana e os cultos que serão realizados, as coletas permanecerão da mesma forma como tem sido até a semana passada. Nada mudou. É uma coleta, como os irmãos têm feito, que ela divide uma parte para a piedade e outra parte para as necessidades. As reuniões regionais ministeriais, conforme decidido pelo Conselho dos Mais Antigos, elas vão existir, sempre os irmãos nas regionais tomando os devidos cuidados com o número de participantes, distanciamento e evitando as aglomerações. E na medida das necessidades, teremos outras reuniões nos próximos dias. O Senhor vai nos esclarecendo como cuidar de todas estas situações. Também com respeito, irmãos, às regras que nós tínhamos já recomendado à querida Irmandade, continuam, ou seja, procurem congregar nas suas comuns congregações. Não é bom que deixe a sua comum congregação para congregar na congregação do vizinho. Isso porque acaba tomando a liberdade dele. E é melhor que cada um dê o valor à casa de oração onde o Senhor o dá a graça de congregar, onde faz comum. E assim, mesmo para os irmãos que coordenam o número dos participantes, fica mais fácil. Por quê? Porque em congregações onde existe o acúmulo de pessoas de que não sejam dali, acabam criando dificuldade aos irmãos que coordenam. Por exemplo, vamos supor que hoje tivesse aqui um número, como de fato houve, um número já definido, mas depois chega meia dúzia de irmãos, o pai, o filho, a esposa, o genro, a família toda, 5 irmãos. Nós vamos congregar aqui hoje. Aí o irmão que está lá na porta diz: irmão, já está lotado. Como lotado? Eu estou vendo lugares aí. Não, mas está dentro do limite que nós podemos congregar. Ah, mas eu não posso voltar. Então é claro que o irmão não vai mandar voltar. Ele entra, mas ele entra, tanto ele se expõe como provoca também a exposição nos que ali já estão. E o risco também de estarmos fora do que a lei de cada município recomenda. Sejamos prudentes nessa parte, que o Senhor nos dará depois entendimento em tudo. Agora nós vamos, perdoem, irmãos, mais um detalhezinho, que é uma comunicação para o ministério. No próximo dia 14, que é a quinta-feira, às 14 horas, teremos a reunião presencial aqui no Brás, onde participarão os irmãos anciãos, diáconos e administradores da Regional de São Paulo, capital. Depois, dia 18, que é uma segunda-feira, será em Santo André, reunião regional ministerial. Dia 19, terça-feira, em Osasco. Dia 20, quarta-feira, em Guarulhos. Dia 21, quinta-feira, em Budas das Artes. E dia 27, que é uma quarta-feira, será presencial a reunião para os irmãos do Departamento de Atendimento ao Exterior, às 10 horas, 16 horas e 19 horas. São 3 reuniões. E no dia 28, que será uma quinta-feira, às 13 horas, presencial aqui dos anciãos mais antigos do Brasil, somente os convocados anteriormente para as reuniões da quarta semana, ou eventualmente algum outro que seja convidado. Irmão Eliel, faltou mais alguma coisa? Irmão Laércio tem? Os irmãos? Nenhum comunicado mais? Então, irmãos, está aqui. Esperamos que a querida Irmandade esteja feliz de estar congregando hoje. Que, como
já dissemos algumas vezes, temos prazer de estar na casa do Senhor. Mas agora, depois de tudo isso, vamos permanecer em santa comunhão, e o Senhor nos enviará dos céus a sua bendita e santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus que tem a palavra, obedeça a Deus. Glória a Deus. Isaías 30. Senhor te dá. Messias. Os outros servos, Daniel. Miguel. Outros servos de Deus. Gritei, venha servir o Senhor. Irmãos mais, Isaías, João José Milton, Cias, João, os outros servos mais. Seja Deus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te
e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os discípulos de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Queridos irmãos, este livro de Atos, que foi escrito por Lucas, registrou aqui os acontecimentos de grande importância que surgiram nos tempos tanto do Senhor, como agora este livro exclusivamente para apresentar o que ocorreu durante os trabalhos apostólicos, durante um certo tempo, que serviram então, irmãos, para conhecimento de todos nós as operações de Deus no Evangelho já de nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades da igreja no princípio, as dificuldades que o povo sentia em levar avante as determinações do Senhor Jesus, que antes de ir, ele disse, antes de subir, a todas as nações, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Essa determinação do Senhor, irmãos, já era para que todos que alcançassem esta fé, esta crença e o dom para servir a Deus pudessem também levar esta semente santa, porque isto não era de ser para eles serem egoístas, guardarem exclusivamente para eles, mas tinham que levar, transferir isto para que a salvação alcançasse a humanidade. E ele diz
quando os discípulos, num dos seus discursos, lhes perguntaram: quando será isto a respeito do fim do mundo? Ele disse: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. De fato, irmãos, ao longo de todos estes séculos que nós temos vivido, ou melhor, que temos conhecimento e vivemos agora, sabemos que houve perseguição constante contra a obra de Deus, que é um trabalho do adversário, desde o começo do mundo, para impedir a salvação do ser humano. Quando ele pôde destruir, ou melhor, não pôde destruir espiritualmente a obra do Evangelho, trazendo nas pessoas um afastamento de Deus, trazendo nas pessoas uma falsa doutrina, como já nos dias dos apóstolos havia acontecido, que Paulo dizia aos Gálatas: maravilho-me de que tão cedo vocês desviaram-se do Evangelho para um outro Evangelho, que na verdade não é outro, mas são pessoas que vos incomodam com coisas, com tantas coisas contrárias à doutrina do Senhor. Isso aconteceu lá na Galácia e veio ao longo de toda a história do Evangelho, irmãos. Mas a semente desta maravilhosa obra, ela nunca morreu. Ela vem se estendendo ao longo dos séculos, com perseguição. Então o adversário, ele investiu e investe de toda maneira para matar a obra da salvação. É claro que não é matar as pessoas fisicamente, mas é desfazer a obra do Espírito de Deus. Porque enquanto o Senhor Jesus estava, irmãos, o ataque era contra a pessoa dele. Quando ele saiu, deixou no lugar dele o Espírito Santo. E o Espírito que ele enviou é para nos guiar em toda a verdade. Então o ataque hoje é contra as obras do Espírito. Não é contra a obra material. Construir uma igreja, é claro que o adversário também põe confusão, põe dificuldades, mas não é o objetivo dele. O objetivo do adversário é destruir as obras espirituais. Porque o inimigo hoje não é pessoal, físico, ele é virtual, ele é espiritual. Então ele vem para combater e desfazer as obras do Espírito. E desfazer a obra do Espírito, então ele precisa usar das ferramentas ou das armas que ele tem para poder então prender a pessoa. Então os irmãos imaginam, tentaram de toda maneira nos dias dos apóstolos, logo depois da subida do Senhor ou da volta, desfazer o trabalho apostólico. Então, este apóstolo Tiago, que era um dos 3 que o Senhor Jesus confiava, que estavam sempre juntos, ele foi condenado à morte e foi então executado. Era Tiago, irmão de João, apóstolos. Agora Pedro, que continuava, irmãos, no mesmo fervor, porque o Espírito Santo recentemente havia sido derramado, eles estavam num vigor que não havia quem parasse na frente deles. Cheios do Espírito Santo, passava até a sombra curava. Pedro e João subiram ao templo, na comunhão, estava lá aquele paralítico há muito tempo ali sentado, pediam uma esmola. Eles podiam muito bem tirar do bolso uma moeda, mas nem isso tinham. Mas Pedro, olhando para ele, disse: olha, dinheiro nós não temos, mas o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Levantou e saiu pulando, glorificando a Deus. Isto já é um motivo para uma perseguição, porque o adversário nunca concordou com as obras da fé e do Espírito, nunca concordou que alguém movido pelo Espírito Santo fizesse uma boa obra. Ele sempre procurou desfazer, combater e lutar, como nós estamos aqui. Cada um que aqui está é testemunha de que todas as vezes que se dedica em servir a Deus em alguma coisa, alguma oposição aparece, alguma turbação aparece. Por quê? Porque o adversário não quer destruir a nossa carne, é claro que se puder também, mas ele quer destruir a obra do Espírito que está em nós. Prenderam então Pedro, pensando em destruir a obra.
que aqui Herodes pensou: bom, já mandei matar um, vou mandar matar esse outro também, e vamos assim liquidando com tudo isto. Mas quem é que pode abafar as obras do Espírito de Deus? Os irmãos sabem qual é o poder que tem o Espírito Santo? Os irmãos são testemunha. Quantas vezes um pequenino do Senhor, pessoa que materialmente desprezível, mas é um servo de Deus, uma serva de Deus humilde, que às vezes ninguém dá valor, mas chega num lugar onde está uma pessoa possessa de demônios, e este irmão, esta irmã chega, põe-se em comunhão, expulsa em nome do Senhor Jesus, o inimigo esperneia, faz de tudo, joga a sua ferramenta no chão, que é a pessoa, mas é obrigado a deixar. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós tem muito mais poder do que toda a força do maligno. Mas estava aqui a guerra, irmãos, já decretada, prender o Pedro, e a intenção era matá-lo, mas não era tempo ainda. Ele deveria ser oferecido também ao Senhor, mas não era o tempo. Então, os irmãos, vejam o valor da união do povo. Se o povo estivesse desunido, cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus interesses lá em Jerusalém, aquele tempo não tinha, mas se fosse hoje, essa hora assistindo a algum programa televisivo, ou lendo um livro interessante, ou passeando num shopping, ou viajando para se distrair, ou num restaurante, não sei se tem agora, mas em algum lugar se distraindo. Mas não, eles estavam, não tinham congregação, ou seja, não tinha casa de oração, mas tinha a casa aqui desta irmã, que é mãe de João, numa casa. Estavam lá, o que eles estavam fazendo? Percebendo que o Espírito de Deus impulsionava-os para pregar o Evangelho, salvando as pessoas da morte eterna, mas que a guerra estava declarada, prenderam agora o irmão Pedro, um apóstolo excelente, que Deus deu o dom da palavra, que quando o Senhor toma, enche o nosso coração, agora vão matar ele também. Já mataram o irmão Tiago, vão matar o irmão Pedro, e nós vamos orar. E estavam orando. O que fez o Senhor enquanto o povo orava? Mandou um anjo ir lá soltar Pedro da prisão. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, esta obra só cresce pela união. Quando há uma desunião, ela para de crescer. Se há uma desunião numa família, a família para de crescer na espiritualidade. Se há uma desunião no matrimônio, espiritualmente eles ficam estagnados, ficam parados. Se há uma desunião no ministério, numa congregação, a congregação não tem as bênçãos de Deus. Se é num bairro, se é numa cidade, se é onde quer que seja, desunião impede o Espírito de Deus de operar. E essa ferramenta da desunião é a ferramenta de grande utilidade do nosso adversário. Mas que o pouco de comunhão que houver agora, que desça do céu a união que nos une a Cristo pelo Espírito Santo. Nessa união haverá força de Deus, irmãos. Nada nos fará parar nesta obra. Ainda que o adversário possa lançar alguém na prisão, que agora não vamos nos referir num cárcere, numa prisão, numa cadeia, materialmente falando, que também pode ser, mas não é isso. Mas quantas prisões espirituais que tem, quanta gente que não canta mais, quanta gente por esse mundo, nossos irmãos queridos, que agora estão aí de cabeça baixa, desanimado, não ora mais, não tem desejo, sumiu o prazer de estar na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas que esta reunião solene que agora há, presencial aqui e virtual por este mundo afora, unamos-nos agora no Espírito e na fé, por aqueles que estão enfraquecidos,
Porque se o Senhor ouviu aquele punhado de gente lá orando naquela casa em Jerusalém e mandou o anjo soltar a Pedro, não pode o Senhor soltar esta multidão de gente enfraquecida por esse mundo? Quantos que nesses dias, músicos, nunca mais pegaram no instrumento, deixaram-se desfigurar seguindo o mundo, no seu traje, no seu modo de falar, no lugar que frequenta, não congregar mais, tão pouco ora. Outros lá uma vez ou outra lembram de orar quando a coisa aperta. Ah, se eles pudessem ouvir isto aqui que estamos ouvindo agora. Mas poderoso é o Senhor, irmãos. Se houver união sã, pura e perfeita em nós, mandar um anjo despertá-lo. Um anjo pode ser um de nós, mas se ele quiser, ele manda do céu. Ô irmão, cadê você? Você sumiu. Vem lá conosco. Teu lugar está te esperando. Ah, mas eu não posso tocar, meu instrumento é de sopro. Você não pode soprar, mas pode dar um glória a Deus. Pode cantar um louvor a Deus. Cante um louvor a Deus. Os irmãos aceitam esta palavra, irmãos? Será que ela está sendo suficiente para despertar em nós o assunto, o tema deste culto? É o nosso fervor, a nossa volta à casa do Senhor. Ainda que não haja mais esse culto que se transmite mundialmente, mas cultuemos ao Senhor sempre. Toda hora que o irmão anda por aí, a irmã também, lembra-te do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Está trabalhando? Dá um glória ao Senhor Deus. Está na tua cama de dormir, lembrou do Senhor? Graças te dou, Senhor. Louvado seja o teu nome. Levantou da cama, agradeça a noite e o dia que o Senhor te dá de ver a luz do sol. Não desanimemos, animemo-nos, haja em nós um fervor maior. Mas eu estou aqui debilitado, ninguém se lembra de mim. Se Deus não lembrasse de nós, não mandaria esta palavra hoje. O Senhor está com saudades daqueles que deixaram de buscá-lo. Olha, queridos irmãos, se esta palavra produzir algum efeito, muita gente, se amanhã tiver culto na sua comum congregação, vai procurar achar um lugarzinho para estar lá. E podemos dizer hoje: bem-aventurados aqueles que aceitam, quando, como Davi disse, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A irmandade ficou alegre quando disseram, tem culto hoje, vamos. Mas também não foi preciso convidar ninguém, porque todos já estavam vendo, olhando no relógio. Hoje é o último culto online, eu não quero perder. É claro que é um punhado só, mas quanta gente que por aí desse mundo afora não deve estar agora, meu Deus, eu também estou congregando, ouvindo a palavra. Mas amanhã haverá culto na tua comum congregação, ou terça-feira, ou quarta, ou quinta, semana que vem com certeza. E se não tiver, cultua o Senhor no teu coração, porque o teu coração é o templo do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, Pedro alcançou este milagre. Estava preso, esperando a morte. Se alguém está hoje na mesma condição, não preso por causa do Evangelho, mas preso por um sentimento, preso por alguma ofensa, preso por alguma coisa que acha que lhe fizeram, por um desprezo, por uma humilhação, não congrego mais, não quero mais saber de nada. Olha, não se separa, porque aqueles que se separam buscam o seu próprio desejo e insurgem-se contra Cristo, que é a verdadeira sabedoria. Quer voltar atrás? Venha conosco, venha agora nesta comunhão, venha sentir o que estamos sentindo agora, e receba no teu coração um sinal que Deus ainda está na vossa vida. Queridos irmãos, não desprezemos as riquezas celestiais que Deus nos manda quando formos à casa do Senhor. Deus seja louvado.
Amém.